tarde, meus amores. Mais uma aula de história. E hoje iremos falar sobre saúde, cultura e lazer. Pegando aí o livro 3, né, que já finalizamos o livro 2. A partir de agora, sempre livro 3 em história, certo? Então, todos aí abrindo na página 11. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos falar sobre a saúde, sobre a cultura e sobre o lazer. Vamos lá, todo mundo atento? Os serviços públicos são pensados para atender a um conjunto da cidade e da sua população. Eles devem ser oferecidos aos habitantes das cidades para que possam exercer adequadamente suas atividades cotidianas e viverem bem. Então, isso é uma função dos serviços públicos: oferecer saúde, oferecer cultura, oferecer lazer para toda a sua população, para que a população possa viver bem, possa viver guarnida de todos os seus direitos, não é isso? Por isso, muitos dos serviços públicos, eles são considerados essenciais para a vida nas cidades, como os atendimentos médicos, né? Toda a população tem direito a um atendimento médico, é por isso que existem os postos de saúde, né? Que são atendimentos de forma gratuita para aqueles que não podem, não têm um poder aquisitivo para pagar uma consulta particular. Então, vai lá no postinho, onde você tem direito a atendimento médico. Os hospitais públicos, os meios de transportes coletivos também públicos, os diferentes tipos de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer. Então, tudo isso são serviços públicos oferecidos para uma comunidade, certo? A oferta desses serviços à população garante que todos tenham acesso à educação, aos cuidados para a prevenção e o tratamento de doenças, que tenham mobilidade para se deslocarem por diversos lugares da nossa cidade ou de outras cidades, e que possam conhecer os bens culturais e históricos produzidos ao longo do tempo. Vocês conseguem observar aí nessa imagem abaixo uma aula de dança pública e gratuita em uma praça no centro de Campinas. Olha que legal, né? Essas pessoas tendo direito a uma aula de educação física, ao lazer ao mesmo tempo, em ar livre e totalmente gratuito, certo? Vamos agora falar um pouquinho da água e do saneamento e coleta de lixo, que também é um serviço público oferecido para a comunidade, para toda a população de uma cidade. Vamos lá? Outros serviços públicos fundamentais para a saúde da população são o tratamento de água, a canalização, o tratamento de esgoto e a coleta de lixo. É o menos que precisa ser oferecido à população. Coleta de lixo. Será que a gente vai viver num montão de lixo em um lixão? Não pode. Então tem que ter uma coleta de lixo, tem que ter um saneamento básico, né? Tem que ter uma canalização, ou seja, canos embutidos para o corrimento das águas, não é isso? Isso é o mínimo. O acesso à água potável, tratamento de esgoto e de outros resíduos tóxicos são direitos básicos de todos de uma população. Você já parou para refletir sobre esse assunto? Então, vocês já pararam para refletir sobre esse assunto dos direitos que nós temos referente aos serviços públicos da nossa cidade? Se nunca parou, é hora de parar para pensar. Sabe como eles são importantes no seu cotidiano e para as pessoas do lugar onde você vive? É muito importante tudo isso para a gente, né? Muito importante para as pessoas da nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade, para uma boa qualidade de vida na nossa cidade. Então, tudo isso é fundamental. É muito importante que a água que consumimos seja potável. O que é uma água potável? É uma água limpa, própria para beber, para consumir. Isto é adequada para a saúde do nosso organismo. Então, se não tomarmos uma água potável, a gente fica doente, né? Isto é necessário, sim, o consumo de água potável. Por isso, a água deve passar por tratamento e teste de qualidade para garantir a saúde da população e a preservação do ambiente. Então, a água
né? Existem as estações de tratamento de água. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a estação de tratamento é chamada de DESO, é o nome da empresa, no qual faz todo esse tratamento, toda essa limpeza da água, que deve passar para todas as casas para o consumo próprio, o consumo humano dessa água. Então ela é importante para o ambiente, ela é importante para a vida humana. Então temos que ter, sim, água tratada, água potável para o consumo. O esgoto e o lixo, eles também devem receber tratamento adequados para não contaminar os rios, os mares e o solo. Então, gente, quando se joga lixo no solo, no chão, contamina o nosso solo, né? A gente tem que ver que ali existem diversos tipos de lixo. Existe o lixo orgânico, existe o lixo tóxico. Então, quando existe esse lixo tóxico, quando a gente fala de tóxico, por exemplo, uma pilha, vocês não sabem o mal que faz aquela bateria chamada de pilha no solo. Então, ele contamina de tamanha proporção que a gente não tem nem ideia. Então, é muito perigoso. Então, esse lixo tem que passar, sim, por um tratamento para poder chegar a esses locais onde eles são expostos, onde são deportados, né? Isso, onde eles são postos na realidade. Por isso, além de tratamento, o esgoto ele deve ser canalizado. Ou seja, o ideal não era o esgoto passar por cima, a céu aberto, onde a gente possa ver. Na realidade, o esgoto ele era para passar pelo subsolo, através de canos, por isso que chama de canalização. Ou seja, canos embutidos, onde a água das nossas casas, porque o esgoto nada é mais do que a água das nossas casas, quando ele sai, né? Isso é a água que a gente utiliza na pia. Então, eles vão para frente da casa em formato de esgoto. Então, esses esgotos, o ideal é que eles fossem embutidos, ou seja, ficasse no subsolo, passando por canalizações e dali, onde ele desaguasse tratado. Ou seja, houvesse realmente um tratamento para esse esgoto, coisa que não acontece na maioria das cidades, e nós sabemos disso. O lixo, por sua vez, ele deve ser descartado em locais adequados para não sujar as ruas, não causar alagamentos e não contaminar o ambiente. Então, às vezes, a gente vê muitas cidades onde tem enchentes. Por exemplo, chove e rápido a água sobe, invadindo casas, destruindo lares. Não é isso? E por que, tia Érica, que isso acontece? É justamente por essa falta de organização por parte dos serviços públicos. Ou seja, isso também faz parte disso é culpa da população, ou seja, tem que ter um local adequado para jogar esses lixos. Aí o que é que acontece? Às vezes jogam os lixos nas ruas, isso vão entrando nos bueiros. O que são bueiros? São aqueles buracos por onde a água corre. Então a gente sabe que se aquele lixo for acumulando naquele local, vai entupir os canos que ali tem. Então a água não tem como correr. Se a água não tem como correr, não tem como desaguar, porque ela está presa pelo lixo que ali entupiu, a água só tem a subir. Por isso que acontecem as enchentes. Então tem que ter sim locais adequados para se colocar o lixo e que haja a coleta seletiva de lixo diariamente. Entenderam? Aí tem uma partezinha de ciências, né? Isso, a interdisciplinaridade, entrando aí mais uma vez no nosso assunto. Agora vamos ver um pouquinho de ciências. A água é um dos recursos naturais mais importantes para a vida de todos os seres vivos do nosso planeta. No entanto, nos dias de hoje, a água limpa e potável ela é considerada um recurso cada vez mais escasso, ou seja, está acabando. Tia Érica já deu diversas aulas para vocês, onde tia cita sempre a proporção de água salgada que nós temos no nosso planeta e a proporção de água potável, não é isso? A água dos rios. Então, gente, é mínima. A gente tem que cuidar muito da nossa água, porque ela acaba. Deus me livre dessa água acabar pra gente. Como é que a gente vai viver? Não iremos sobreviver sem água potável, não é isso? Então, temos que preservar
esse recurso natural que é a água, sempre cuidando, mantendo torneiras fechadas quando necessário, na hora de lavar o carro, né? Lavar sempre com balde, que é a melhor forma de economizar, né? Isso de não deixar o desperdício de água, porque é muito difícil a água potável. Cada vez está mais escassa. A água doce, própria para o consumo humano, existe em menor quantidade do que a água salgada, encontrada em mares e oceanos, é o que Tierica acabou de falar. Além disso, a contaminação da água por resíduos tóxicos, né, e esgoto é um dos graves problemas que atingem várias regiões do mundo, não só do nosso país, não só da nossa cidade, mas sim do mundo. Outra grande preocupação é em relação ao mau uso e ao desperdício desse recurso. É o que te acabou de dizer. Gente, tem pessoas que não têm noção, vai lavar a louça, por exemplo, enquanto está passando o sabãozinho no prato, a água está correndo. Então, meus amores, se vocês presenciarem isso na casa de vocês, que eu acredito que a mamãe de vocês não fazem isso, mas se por acaso a mamãe esquecer a torneirinha aberta enquanto ensaboa, mãe, fecha a torneira, mamãe, enquanto a senhora passa o sabão no prato, tá desperdiçando água. E a água é importante pra gente, mamãe. Se a gente desperdiçar, ela acaba. E se ela acabar, como é que a gente fica? Vai sempre lembrando, o papai na hora de lavar a moto, o papai na hora de lavar o carro, papai utiliza o balde, é bem melhor para economizar água. Temos que viver realmente da economia de água, certo? Isso para o bem de todos nós, ok? Vamos aí para a página 13. Acesso aos serviços públicos do município. Cada município tem as próprias características geográficas, culturais e históricas. Mas todos eles devem oferecer bens e serviços básicos a seus habitantes e até mesmo aos turistas e viajantes. A Constituição Federal de 1988 é a principal lei do Brasil. Ela determina que todos os cidadãos têm direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer e segurança. Então está na Constituição Federal. É lei, viu, meus amores? Ninguém tá fazendo favor nenhum pra gente. É lei. Temos direito sim a tudo isso que Tia citou, ok? Leia um artigo da Constituição. Observe o que é que diz o artigo. Artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Tá vendo? Quantos direitos temos nós, cidadãos? Muitos direitos, né? Temos que fazer valer os nossos direitos. Então, quem tem conhecimento da lei, quem tem conhecimento da Constituição, pode sim cobrar dos nossos governantes. É um direito nosso, não é um favor que estão prestando a gente. Realmente, é lei. Está na Constituição de 1988, ok? Aí vocês veem uma imagem de Ulisses Guimarães, presidente do Congresso Constituinte, erguendo a Constituição Nacional. Essa que Tia Erika acabou de dizer, que tem essa lei, onde a gente tem direito a todas essas coisas, tá bom? Vamos à página 14. Além da Constituição Federal, outras leis e dispositivos estabelecem que alguns bens e serviços devem ser oferecidos pelos poderes públicos aos cidadãos. Segundo o Estatuto da Cidade, a política urbana deve garantir o direito. Então, vamos ver o que direito temos às coisas da nossa cidade. Vamos lá. Temos direito ao saneamento, medidas higiênicas como água limpa, rede de esgoto, controle de poluição, entre outras. Então, quando alguém falar para vocês saneamento básico, vocês já sabem. Temos direito a tudo isso. Temos direito a medidas de higiene,
né, em relação à água. Temos que ter uma água limpa, temos que ter uma rede de esgoto, temos que ter um controle de poluição, sim, entre muitas outras coisas. A infraestrutura urbana, como distribuição de água, que nós temos aqui na nossa cidade Adeso, né? Energia elétrica, que tem a empresa Energisa, que oferece isso, telefonia, meio de comunicação, transporte e muitas outras coisas. Ao transporte, nós temos direito aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, a rotas e vias públicas acessíveis para as pessoas com deficiência ou mobilidades reduzidas, que foi o que Tia citou na aula passada. Ou seja, uma calçada alta, gente, e um deficiente, como subir nessa calçada? Todos sabem que devemos andar na calçada. Sim, então temos que ter um acesso livre, temos que ter rampas para as pessoas cadeirantes, não é isso? Temos que ter corrimão em alguns locais para auxiliar a subida dos idosos que não tem mais aquela sustentabilidade de subir em uma calçada. Então, tudo isso dentro de um município, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, tem que ser assistida sim. Tem que ser pensada nessas pessoas com algumas deficiências, com algumas necessidades, certo? Aí vocês conseguem ver uma pracinha para o lazer das crianças, não é isso? Porque temos direito ao lazer, sim. Então, o município ele deve pensar em um local onde as crianças possam ir no seu final de semana, na sua tarde, com seus familiares, para também se divertir, que é um direito, né? Tia, só criança tem esse direito. Não, 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 não. A tia Érica, que é adulta, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, todos nós temos direito ao lazer, sim. Tia, e a senhora brinca? Gente, quem diz que lazer só é brincar com a bola, com a boneca? Apesar que a tia gosta de brincar sim, certo? A gente, nós somos eternas crianças, né? Aqui dentro sempre a gente tem aquela pontinha de criança, né? Mas o lazer também é você sentar numa praça, você tomar um ar, você conversar com um amigo. Isso adultos gostam muito de fazer para distrair um pouquinho a cabeça e não pensar somente no trabalho, certo? Temos aí na imagem abaixo uma calçada de uma praça onde tem acessibilidade para cadeirantes, certo? Vocês estão vendo aí, ó, a rampa onde o cadeirante com facilidade pode ir até essa calçada, certo, gente? Então é isso aí. Esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Falando sobre serviços públicos, no qual o nosso município deve nos ofertar toda a população desse município, dessa comunidade. Falamos sobre a água, sobre o saneamento, a coleta de lixo. Falamos sobre saúde, sobre cultura, sobre lazer. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Conhecer alguns serviços públicos oferecidos pelo nosso município. Temos aí o exercício que vocês irão responder da página 20 e página 21, certo, meus amores? Esse é o exercício que vai para casa, página 20 e 21. Então é isso, espero que todos vocês tenham entendido, certo? Até próxima aula. Um beijão e tchau, meus amores!